O assunto de hoje é a ação para restituição de taxas inconstitucionais. Talvez você já tenha ouvido falar de uma taxa inconstitucional que deu o que falar, que é a taxa de incêndio. E eu vou tratar dela especificamente em 2 casos concretos nesse vídeo. Mas não é só sobre a taxa de incêndio, são sobre todas as taxas que são cobradas em formato de taxa, mas não deveriam ser. Então, o primeiro ponto, antes de eu entrar no caso, antes de explicar o que é, como funcionou, como foi devolvido o dinheiro, como que as ações foram ganhas, você precisa entender o que é taxa e quando que o Estado pode cobrar uma taxa. E se não estiver dentro desses 2 critérios, dessas 2 características de taxa, não pode. Basicamente, para ser cobrado em formato de taxa, o serviço ele precisa ser específico. Então, você precisa saber exatamente o que está sendo prestado e divisível, claramente divisível. Você pode dizer, tanto está sendo prestado para tal pessoa, tanto para tal pessoa, tanto para tal pessoa. A divisibilidade é fator essencial, obrigatório na cobrança de uma taxa. E o que acontece em diversos municípios, estados do Brasil, que é o exemplo talvez mais em alta nesse momento, é a famosa taxa de incêndio, que já foi julgada pelo STF inconstitucional por não respeitar as 2 características da taxa. Isso acontece no caso de incêndio porque a gente não tem uma divisibilidade perfeita da pessoa em que recebeu o benefício do combate ao incêndio. Vamos supor que uma casa de um vizinho seu pegue fogo. E vão lá os bombeiros e apaguem esse fogo. Quem que foi o beneficiado do serviço prestado, do serviço de combate a um incêndio? No primeiro momento, vem, obviamente, a pessoa que mora naquele lugar, os residentes, os proprietários daquela casa. Mas eles não são os únicos beneficiados. Você tem potencialmente beneficiado toda a vizinhança. E se a gente estender isso, talvez todo o bairro, poderia ser um incêndio muito grande se não tivesse sido apagado. Então eu não consigo dividir exatamente quem foi beneficiado por aquele serviço público. 70% foi proprietário, 30% quem mora ao redor, 10% quem mora no bairro. Ela não é uma divisão perfeita. Eu não consigo dizer exatamente o benefício recebido e por quem foi recebido. É a diferença de uma taxa para emissão de um documento, em que eu sei que estou pagando aquela taxa para emitir um documento de forma específica e exatamente aquele documento para mim. Então é completamente divisível. Se foram 3 documentos, vão ser 3 vezes a taxa, 4 vezes a taxa, 5 vezes a taxa. Se outra pessoa pedir, ela vai pagar a taxa 2, 3, 4, 5 vezes a taxa para a quantidade de documentos emitidos. Então, nesse caso, no incêndio, eu não tenho a divisibilidade do serviço prestado. Por não ter a divisibilidade perfeita do serviço prestado, não saber exatamente quem foi beneficiado, não pode ser cobrado por taxa. O STF já definiu isso. E mesmo assim, mesmo parecendo óbvio, o Estado do Rio de Janeiro, ele continua cobrando a taxa de incêndio. E eu sei que tem outros lugares no Brasil que continuam cobrando a taxa de incêndio. Olha essa nota de esclarecimento sobre a taxa de incêndio do Rio de Janeiro. Ele diz aqui, a taxa de incêndio cobrada no Estado do Rio de Janeiro é legal e está em pleno vigor. E a cobrança da taxa de incêndio no Estado do Rio de Janeiro foi considerada constitucional, por mais de uma vez. Por quem? Pelo órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Então eles mesmos estão falando que eles estão fazendo certo. Então, se você está no Estado do Rio de Janeiro, advoga no Estado do Rio de Janeiro, isso aqui é uma ação que deve ser mamão com açúcar para você. Além disso, você pode analisar em outros lugares de atuação sua para ver se tem a taxa de incêndio ou não. Já adianto que não é só sobre a taxa de incêndio, você também vai encontrar essas falhas no critério de atribuição na taxa para turismo, taxa de segurança pública, taxa de conservação de vias, taxa de limpeza pública e diversos outros que a gente não tem esses 2 critérios, especificidade e divisibilidade, estabelecido. Então, olhe isso daqui apenas como uma forma de ampliar seu horizonte para outras possibilidades aí na sua região para os seus clientes. Então, vamos para o caso concreto. Primeiro caso, são herdeiros de uma pessoa falecida que ingressaram com ação declaratória da inexistência da relação jurídico-tributária acumulada com repetição de indébito contra o Estado do Rio de Janeiro. Então, é basicamente falando, essa taxa de incêndio cobrada nos últimos 5 anos não deveria estar sendo cobrada. E a sentença, ela veio da seguinte forma. A Suprema Corte decidiu que o serviço público de combate à prevenção a incêndio não poderia ser tributado como taxa por se tratar de serviço geral e indivisível relacionado à segurança pública. Então, basicamente, está dizendo, o STF está certo. Simples. Veio o acórdão, porque teve apelação dessa sentença. E o acórdão, vou colocar na tela para você ver. Diz o seguinte, o entendimento que, contudo, foi revisto quando do julgamento pelo Pleno de embargos de divergência do agravo regimental do recurso extraordinário 11.79245, no qual foi
assentado que serviço público de combate e prevenção a incêndio não poderia ser tributado como taxa, por se tratar de serviço geral e indivisível relacionado à segurança pública, caso ganho. Simples, caso ganho. Não pode ser taxa, tem que devolver o dinheiro. De preferência, você pedindo repetição de débito e ganhando repetição de débito, óbvio. Segundo caso, muito similar, para ficar bem fixo na sua cabeça, que você precisa analisar se existem taxas na sua região sendo cobradas de forma indevida. Uma empresa de investimentos imobiliários, ótimo para isso, né? Vão ter vários imóveis, a taxa sendo cobrada várias e várias vezes. Então, não é uma taxa de um imóvel nos últimos 5 anos, é uma taxa de dezenas de imóveis dos últimos 5 anos. Então, a empresa de investimentos imobiliários ingressou com a ação declaratória de inexistência da relação jurídica tributária acumulada com repetição de indébito. Perceba, a gente sempre vai pedir repetição de indébito, porque tem uma cobrança indevida dessa taxa, contra o Estado do Rio de Janeiro. Ela pediu a declaração da inconstitucionalidade da taxa de incêndio e a recuperação dos valores recolhidos nos últimos 5 anos. E adivinha o que deu? Vou colocar o acórdão para você ver, para você ter certeza, mas foi. No entanto, o entendimento foi modificado quando o julgamento pelo Pleno de embargos de divergência do agravo regimental do recurso extraordinário 11.79.245, concluindo-se pela inconstitucionalidade da taxa. Repetição do último acordo, mas é isso, não tem muita novidade nisso não. Inclusive, isso é tema no STF, é o tema 16. A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndio, faz-se no campo da atividade precípua, pela unidade da federação e porque serviço essencial tem como a viabilizá-lo a arrecadação de imposto, não cabendo ao município a criação de taxa para tal fim. Repito, a taxa de incêndio é o exemplo óbvio, tem tema no STF, mas não é apenas sobre a taxa de incêndio. Se você tem uma taxa que é inconstitucional, ou seja, ela ou não é específica ou não é divisível, você tem o direito de ter a devolução desse valor com repetição de indébito. Então, preste atenção, é um nicho, uma parte de atuação da advocacia tributária que você pode ou atuar diretamente ou atuar com parcerias na sua região. Quero calcular qual que é o valor a ser devolvido, quanto que o meu cliente vai ganhar. Usa o cálculo jurídico, que a gente tem calculadora para quase tudo lá. São mais de 40 calculadores que resolvem dezenas e dezenas de casos jurídicos diferentes. Então, no CJ, você pode calcular isso aqui com as mãos nas costas. Se você chegou até aqui, você deve ter gostado desse vídeo, deixa o seu curtir no vídeo. Se quiser, deixa um comentário falando, eu queria ver tal ação analisada aí no canal. A gente vai analisar as ações, estamos analisando diversos tipos de ações, diversas oportunidades jurídicas para você entender onde você pode advogar ou onde você pode fechar uma parceria para conseguir rentabilizar e ter lucro com todos os clientes que aparecem na porta do teu escritório que tenham algum direito, óbvio, né? Até mais!